Olá, turma! Vamos iniciar nossa aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre a teoria do conhecimento, continuar falando sobre a teoria do conhecimento, certo? Falamos na aula passada o que é conhecimento, como se chega, como se chega ao conhecimento através da razão e da imaginação. E encerramos falando que para se conhecer é preciso ser, é preciso uma relação de sujeito e objeto, né? Até complicamos na história do não ser, a questão lá sobre conhecer o nada, né? O ideal de nada, que seria difícil de comunicar, mesmo se existisse, ok? Então os gregos antigos, eles valorizavam a questão da episteme, né? O que é doxa versus episteme, doxa e episteme. Doxa seria aí o senso comum, né? O conhecimento que não é seguro, né? Seria o conhecimento opinativo. Já episteme é o conhecimento seguro. O conhecimento epistemológico é aquele que é oriundo de um conhecimento seguro. Seria, por exemplo, a ciência. A ciência poderia ser chamada de conhecimento epistemológico, já que ela trabalha com a prova, né? Então os gregos, eles valorizavam o conhecimento epistemológico. A gente viu lá, quando a gente estudou sobre arte, né? E vimos que para a filosofia, né, tanto para Platão como Aristóteles, a arte era vista como um conhecimento menor, já que atrapalhava, né? A arte entraria aí na poética, certo? Mas seria um conhecimento oriundo da doxa. Ela não seria um conhecimento epistemológico, já que a arte é um conhecimento livre. A arte, ela não necessariamente precisa ser provada. A arte é um conhecimento que não tem preocupação epistemológica, certo? Uma árvore deve ter boas raízes, uma casa deve ter uma boa fundação e toda opinião devia ter um bom fundamento, certo? A doxa é uma simples opinião, é um conhecimento que não tem um bom fundamento. Já a episteme tem um bom fundamento, ok? A verdade existe, como encontrá-la? Né? Para os filósofos socráticos, existe uma verdade e essa seria a essência de tudo. Filosoficamente, a filosofia, inclusive, busca essa verdade desde os filósofos clássicos. O que seria essa verdade? Seria a essência de tudo. Seria o topo da pirâmide. Se a filosofia ou o conhecimento encontrasse um conhecimento que fosse inquestionável, né, que não fosse questionável, toda a humanidade, todo o conhecimento derivaria dessa essência, certo? Seria o centro de tudo, seria a ponta da pirâmide e todo o resto viria desse conhecimento. Filosoficamente, nós não temos essa essência, né? Apesar dos filósofos gregos afirmarem que existiria essa essência, apesar dos filósofos gregos valorizarem essa essência de tudo, certo? Mas até a filosofia contemporânea, nós não temos nada que a gente possa afirmar que seja verdadeiro, que seja indestrutível, que seja inquestionável. Ok? Por mais que eu tivesse todo o conhecimento do universo em minhas mãos, né, eu chegaria em uma pergunta. Cheque na filosofia e na teoria do conhecimento. Que pergunta seria essa? Quem eu sou? Para onde vamos e de onde viemos? São perguntas que não têm respostas, né? Então, o homem mais sábio do mundo, né? A pessoa que tem todas as respostas, não tem todas as respostas. Em um momento, ele vai titubear e não vai responder. Se caso eu tivesse uma afirmação verdadeira, todo o resto do conhecimento derivaria dessa afirmação. Então, por que buscar a essência é tão importante? Porque a partir dessa essência, a partir desse conhecimento seguro,
eu poderia derivar todo o conhecimento da humanidade, certo? Para Sócrates, onde é que estava essa essência? Né? A essência, ou essa verdade, né, para Sócrates, estaria dentro de nós mesmos. E a gente resgataria através de uma prática chamada de maiêutica. Né? A mãe de Sócrates era parteira, fazia partos. Acho que vocês, obviamente, já devem ter ouvido falar na prática da maiêutica. Né? E Sócrates, para homenagear a mãe, colocou o nome dessa técnica de maiêutica. Em que consiste a técnica? Né? É fazer com que o indivíduo, o sujeito, conheça a si mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, essa frase clássica do Sócrates, né? E como é que ele induziria através de perguntas, certo? E você, se você chegasse e apresentasse um problema para Sócrates, quem tem que resolver esse problema é você mesmo, e não Sócrates, né? E aí ele induziria você a você mesmo chegar a um ponto em que você iria se conhecer e buscar a resposta dos seus problemas, dos seus questionamentos dentro de você mesmo. Por isso que para Sócrates, onde estava a essência? Dentro do indivíduo. Como é que eu busco essa essência? Através da prática da maiêutica, certo? Então, voltando, só para a gente poder entender, para os filósofos clássicos, né, existia essa essência, existia uma verdade. Essa essência seria a resposta para todos os problemas da humanidade, né? Seria a base de todo o conhecimento que existisse, né? E aí para Sócrates, cada um de nós tem uma essência interna e que nós buscaríamos essa essência através da prática da maiêutica, que é uma prática filosófica de se perguntar. E sempre que alguém conversava com Sócrates, ele sempre respondia com uma pergunta. E você sempre tinha que responder. Cada pergunta que você fazia a ele, ele jogava a pergunta de volta para você. Até que nesse exercício mental, filosófico, você acabava chegando em uma resposta, né? Então, cada vez que você olha para si, você consegue encontrar a sua própria essência, né? Por isso que Sócrates usa essa frase clássica também, porque ele é inquirido, né? Sócrates, só sei que nada sei, e o fato de saber isso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa, né? Quando Sócrates ele é inquirido pelo oráculo, né, numa disputa de conhecimento, e que ele era visto como um homem super sábio, ele responde com essa frase: só sei que nada sei. E aí ele apresenta aparentemente que não tem conhecimento, mas ele fica como derrotado no debate, mas ele se defende, porque ele diz o seguinte, que a maior virtude de um sábio, né, é a humildade. O homem mais sábio do mundo, ele tem que saber que não sabe o suficiente, porque ninguém sabe de tudo. E quando ele admite que não sabe, ele está sendo humilde, ou seja, ele está sendo sábio. Então ele vence o debate através disso. Quando ele admite que não sabe, ele demonstra que está sendo humilde. E quando ele demonstra a humildade, ele não está demonstrando falta de saber. Ele está demonstrando, pelo contrário, ele está demonstrando que é sábio. E o homem mais sábio é o mais humilde, né? Por isso que ele afirma que só sei que nada sei, já que o conhecimento é infinito. Ok? Ninguém sabe de tudo. Ok? Platão e a teoria das ideias. Onde é que estava a essência do conhecimento? Onde é que estava a verdade para Platão? Né? A essência das coisas estaria no mundo inteligível das ideias, que é uma teoria que a gente já estudou, a teoria do mundo das ideias, né? Para Platão existiam dois mundos, o mundo inteligível e o mundo sensível. O mundo sensível seria esse que a gente vive, que seria imperfeito e seria uma reprodução do mundo inteligível, né? E onde é que estava a essência das coisas?
no mundo inteligível, no mundo que só seria alcançado através da razão, né? Então, por exemplo, o conceito de belo, o belo existe no mundo sensível? Não, certo? A essência do belo existe. O que pode existir aqui, né, uma representação. Nós vivemos num mundo de representação. Tudo, essa caneta aqui, né, ela é uma caneta perfeita, ela é uma caneta que tem a essência? Não, porque ela está no mundo sensível. Onde está a caneta perfeita? No mundo inteligível, certo? Essa aqui é apenas uma representação dessa caneta perfeita. E aí nós temos que buscar essa essência das coisas. A essência das coisas está no mundo inteligível. Como é que alcançamos o mundo inteligível? Através da razão, através do exercício da razão, de sairmos da caverna, né? Lembram-se da alegoria da caverna, que a gente já falou bastante. E vocês já vinham com esse tipo de conhecimento. Então, temos que sair da caverna, temos que buscar a razão, e aí quando a gente sai da caverna, a gente consegue ver as coisas coloridas, brilhantes, com formas, com cheiros, com texturas, certo? E aí sim, a coisa verdadeira, a coisa com a sua essência aparece, ok? Então, a essência das coisas, para Platão, estaria no mundo inteligível. Aqui, né, a alegoria da caverna, para provar, né? Não sei se vocês estão lembrados, justamente homens amarrados por correntes só viam representações das coisas que aconteciam de verdade aqui no mundo exterior, certo? Só viam as sombras como representação, até que um dia um desses indivíduos consegue sair da caverna por uma prática de busca do conhecimento, busca pela razão, né? Uma sede que ele tem, ele consegue sair da caverna e ao sair ele observa que o mundo não é feito só de sombras, que o mundo não é só feito de representação, né? O mundo existe um mundo essência, existe um mundo real, certo? O que é que levou esse indivíduo a sair da caverna? A busca pelo conhecimento, né? A curiosidade, a busca pela razão. E aí a partir do momento que ele sai da caverna, ele retorna e avisa aos colegas lá, aos sujeitos que ficam lá, e os sujeitos não querem acreditar, porque estão imbuídos em um pensamento pequeno, eles são ignorantes, eles não aceitam a razão. E aí, obviamente, é uma grande metáfora para Platão, a alegoria da caverna, dizendo o seguinte, que você quer descobrir a sua essência, quer descobrir a essência das coisas, busque o conhecimento. E aí você não vai ver só a representação das coisas, mas vai ver as coisas como elas são. Aí você vai conseguir ver a essência das coisas se você conseguir sair da caverna. Beleza? Então a gente viu aí para Sócrates onde é que está a essência das coisas. Dentro de nós mesmos, que busquemos através da maêutica nos conhecer melhor, certo? Para Platão, a essência das coisas estaria no mundo inteligível, né? No mundo superior, num plano superior, onde a gente vive de representações das coisas. Se nós queremos buscar a essência, devemos utilizar a razão, certo? Assim como Sócrates também. A maêutica é uma prática racional de encarar os problemas, de encarar as situações, né? Tanto Sócrates como Platão, como Aristóteles, eles apresentam a razão, a busca pela razão, como forma de encontrar a essência, ok? E agora a gente vai para Aristóteles, que era um filósofo considerado um filósofo finalista, né? E aí, para Aristóteles, onde estava a essência das coisas, a verdade das coisas, né? A essência poderia ser encontrada no mundo sensível. Aristóteles ele não acreditava na ideia de um mundo inteligível. Ele achava que as coisas se processavam aqui. Aristóteles achava que as coisas eram mais tangíveis, eram mais próximas de nós, né? Não existia um mundo fantasioso ou um mundo superior, e sim apenas um mundo real. Mas para isso deveria passar por uma análise das 4 causas fundamentais, né? Para que uma coisa possa existir. E aí cria uma teoria, chamada teoria das 4 causas, que é quase um método científico, né? Seria o vovô
do método científico, nos primeiros métodos de análise de comprovação de uma coisa, né? Em que consistia a teoria das 4 causas. Primeira causa, na causa material, na causa eficiente, na causa formal e na causa final, certo? Quando você quisesse saber a essência, e onde é que estava a essência para Aristóteles de algo? Quando você comprovasse a sua finalidade de existência no mundo. Para Aristóteles, todas as coisas tinham uma finalidade de existência. E quando essa coisa que existe por uma finalidade cumprisse o seu papel, aí sim ela alcançaria a sua essência nesse mundo, né? E aí, a partir dessa análise, primeiro a análise da causa material, saber a matéria que a coisa é feita, da causa eficiente, saber como a matéria recebeu determinada forma, processo que levou a matéria a receber determinada forma, causa formal, saber a forma da matéria, certo? E causa final, saber a finalidade da coisa. Como exemplo, pus aí para vocês, uma estátua. Primeiro, causa material, qual a matéria que a coisa é feita? Mármore. A causa eficiente, né? Saber como a matéria recebeu determinada forma, feita por um escultor, né? Ela foi esculpida. Terceiro, causa formal, né? Saber a forma da matéria, por exemplo, uma estátua que tem uma forma humana, como por exemplo o Davi de Michelangelo, né? E a causa final, saber a finalidade da coisa. A finalidade de Davi de Michelangelo seria ser uma expressão artística, ok? Então, desse modo, para Aristóteles, né, a essência das coisas encontra-se nas próprias coisas. Não é simples assim saber exatamente a essência das coisas, porque fazendo esse exercício da teoria das 4 causas, porque a finalidade das coisas são difusas. Determinadas coisas, eu até acho que eu já contei para vocês essa história, né? A finalidade do dinheiro é comprar, mas certa vez um traficante de drogas, Pablo Escobar, fugia da polícia com a sua filha e carregando milhões de dólares, e ele fugiu pelo deserto. Chegando no deserto, a sua filha teve uma hipotermia, ou seja, ia morrer de frio, e ele só não tinha lenha, não tinha nada para queimar, e queimou milhões de dólares para fazer uma fogueira. Então, olha a finalidade daquelas notas que, pela lógica do seu surgimento, né, pela sua lógica material, pela sua lógica eficiente, pela sua lógica formal, deveria, e a causa final deveria ser para compra. Mas a causa final dela acabou sendo fazer uma fogueira, né? Poucas são as notas ou dinheiro que tem que vem, né, que existem por essa finalidade. Mas, por exemplo, uma cadeira. A finalidade de uma cadeira basicamente seria sentar. Mas se é uma cadeira feita por um designer, um arquiteto, essa cadeira vai ter a finalidade de sentar? Não. Vai ser uma finalidade artística, vai ficar em exposição em algum museu, vai ter uma finalidade de servir como modelo de design, né? Então é difícil a gente imaginar exatamente para que as coisas existem, certo? Mesmo a partir do exercício da teoria das 4 causas, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Para Platão, a essência do universal do homem está no mundo das ideias, ou seja, uma essência metafísica. O que é metafísica? Que está além da física, que é subjetivo, não é material, não é palpável. Una e imutável, certo? Ou seja, é única. Para Aristóteles, a essência universal do homem reside em seu ser como potência, né? E cabe ao homem torná-la atual, tal como uma semente tem em si uma árvore em potencial. Então está no potencial que as coisas têm, né? E aí depende da forma que essas coisas serão utilizadas, ok? Essa caneta, por exemplo, eu pouco escrevo com ela, ela serve mais de exemplo nas minhas aulas do que serve para se escrever. Mas depende da função que eu elejo para que ela se torne alguma coisa.
né? Se eu precisar dela para escrever, ela vai se tornar uma caneta. Se eu precisar dela para servir de exemplo, ou para escorar alguma coisa, ou mesmo para coçar, enfim, ela vai servir para diversos fins, certo? Mas ela vai estar cumprindo a sua parte como essência, sua função de essência, quando ela estiver sendo utilizada naquele momento para um determinado fim, para uma determinada finalidade. Então, assim, é engraçado a gente notar que determinadas coisas, por exemplo, uma árvore, uma pedra, né, um pedaço de ferro, pode se tornar, ter uma finalidade totalmente difusa, né, da sua existência material, né, porque ela começa apenas como uma causa material, né, e é a causa eficiente e a causa formal que vão influenciar na causa final, certo? Se eu pego um pedaço de madeira para fazer um barco, é diferente de eu pegar um pedaço de madeira para fazer uma mesa, né? E aí vai depender do processo em que ele é trabalhado e a forma que esse objeto, que essa matéria vai receber. Isso vai influenciar muito na causa final. Além disso, mesmo que ela receba determinada forma, mesmo que ela exista para determinado fim, o fim dela não é determinado nesse processo, né? O fim dela é determinado na sua potência, ou seja, no que o homem, né, vai dar função a existência dessa coisa, certo? No final das contas. Qual a finalidade humana, segundo Aristóteles? Para Aristóteles, nós temos uma finalidade, certo? E aí vamos alcançar a nossa essência quando chegarmos a essa finalidade, que é a eudaimonia, né? O que é que significa aí eudaimonia, né? Na ética grega, toda felicidade é oriunda de uma vida ativa governada pela razão. Então, para Aristóteles, o conceito de felicidade atualmente, né, não se encaixa muito com o conceito de eudaimonia. Felicidade atualmente está muito ligada à realização do prazer, está muito ligada à questão materialista, né, a questão de conquista. Só que a felicidade para a eudaimonia de Aristóteles está ligada mais a uma felicidade racional. É mais a ideia de eu conseguir acumular conhecimento suficiente para entender que eu nunca serei feliz. E mesmo assim continuar acumulando conhecimento. Esse seria o ápice da maturidade humana, certo? É como se eu, ao buscar o conhecimento, eu vou buscar o conhecimento não com o objetivo mas sim com um fim nele mesmo, certo? É quando eu percebo que é o conhecimento que vai me dar a felicidade, certo? Mas eu não estou buscando a felicidade, eu estou buscando o conhecimento. A finalidade não é mais chegar a canto algum. A felicidade é buscar a razão, é ser racional. Então, quando eu chego nesse ponto, né? Eu vou entender que quanto mais conhecimento eu tenho, mais realizado eu fico. Mas uma realização transitória, não é uma realização permanente, certo? Porque eu sempre vou precisar mais e mais e mais de conhecimento. Isso seria a eudaimonia, né? Geralmente a eudaimonia acontece num período da vida mais maduro, em que eu não tenho tanta expectativa sobre a vida, certo? E aí eu não estou mais buscando realizações sentimentais ou realizações materiais, mas eu estou buscando realizar a minha ânsia por conhecer, certo? Então, por isso que é toda felicidade oriunda de uma vida ativa, governada pela razão. É a felicidade que me dá conhecer. É a felicidade que eu tenho ao ter razão. E quanto mais razão eu tenho, mais eu percebo que a felicidade não existe. Né? É meio louco. A gente discute aí. Vamos discutir na aula. Tchau, tchau.